Quando eu aceitei ser ministro da Fazenda, foi em 1987, logo após o colapso do Plano Cruzado. E era uma crise brutal, né? Não só a inflação voltara a 15%, 16% ao mês, né? Mas também as empresas quebravam, porque todas as empresas, havia havido uma bolha, né, de crédito e de ativos no ano da estabilização, de 86, de forma que, em seguida, estourou a bolha, as empresas estavam endividadas e quebravam, as suas vendas caindo, os estados quebravam, né? A situação, o Brasil estava em moratória e, não obstante isso, as reservas brasileiras estavam em 4 bilhões de dólares e até agosto teriam acabado, né, de acordo com a tendência delas. Então, uma situação realmente muito mais grave do que essa que nós temos aqui. E aí alguém me perguntou, por que o senhor aceitou esse cargo, nessa situação? E aí eu respondi o seguinte para eles, olha, porque eu fui treinado para isso e porque é minha obrigação. Né? Quer dizer, agora eu fiquei pensando, eu sei que é bem diferente, mas quando eu aceitei esse convite da Patrícia, ela me vai falar primeiro o Karnal, né, que vai fazer uma conferência sobre ética, e depois você fala, ele vai falar uma meia hora, você fala uns 15 minutos. Né? Eu devia estar louco outra vez, eu não tinha a obrigação, né, não era meu dever, eu não fui treinado para isso, né? Mas depois de ouvir um conferencista tão brilhante como o Karnal, vocês teriam que enfrentar um economista aqui, né? Mas, enfim, vamos ver o que eu posso fazer hoje que faça sentido para vocês. Olha, eu primeiro acho que o Brasil não é, quer dizer, qual é a natureza real da crise brasileira? Há uma crise brasileira, qual é? Eu posso pensar que essa crise é moral, eu posso pensar que essa crise é econômica, eu posso pensar que essa crise é política. Né? Eu diria que é tudo um pouco, mas eu queria defender aqui uma tese. É que nós não temos realmente uma crise moral. Quer dizer, o que nós estamos tendo é... Descobriu-se uma corrupção de alta intensidade na Petrobras, envolvendo políticos e empresas, mas essa corrupção, que é velha, que nós sabemos que sempre existiu, né, em todos os lugares, no Brasil inteiro, sempre, né, faz parte da lógica, né, brasileira, de repente, o Estado brasileiro, o Estado democrático brasileiro, o Estado republicano brasileiro da Constituição de 88, que criou o Ministério Público, que fortaleceu a Polícia Federal, que deu mais autonomia ao Judiciário, de repente esse Estado, né, acaba com a ideia da impunidade das classes dominantes e começa a processar e pôr na cadeia pessoas. Isso não é uma crise moral. Mas os políticos... Os políticos, claro que tem muitos políticos corruptos, mas também temos políticos excelentes. Um dia desses, eu estava tentando lembrar, né, quem eram os bons políticos no PMDB. Só se falar mal do PMDB. Né? Pois bem, lá há excelentes políticos, que têm uma história de serviços ao país grande, não é? Em vários estados. Né? Então, a coisa... Nós não temos uma crise moral, a meu ver, no Brasil. Né? Temos um problema ético sendo resolvido agora, né, pelo Poder Judiciário, né, e que, então, causa uma crise política. Não é? Porque, é claro, um número grande de políticos, alguns em posições-chave, estão ameaçados. Né? E, diante dessa ameaça, eles ficam apavorados, né, e, né, tentam resolver o assunto, né, criando uma crise para a presidente. Né? Que é uma mulher não muito hábil, né, politicamente. Então, de repente, nós estamos vivendo este clima do impeachment. Né? Eu acho isso não fazer o menor sentido. Quer dizer, a gente faz impeachment de Collor, a gente faz impeachment de gente que cometeu um crime, todo mundo sabe que cometeu e acabou-se. Agora, pensar em impeachment para uma pessoa que tem baixa popularidade, ou que nós achamos que não governa bem, né? Eu acho que a dona Dilma não governa muito bem, não. Né? Mas está longe, é uma mulher digna, respeitável, e a democracia, não é,
vale, ela foi eleita, devemos conservar essa ideia. Eu estou convencido de que não vai haver impeachment nenhum, né? O Brasil é uma democracia consolidada, de forma que nós vamos ter juízo nesse ponto. Agora, nós temos uma crise econômica. Quer dizer, que ela é, em parte, responsável, mas não é a principal responsável. Isso é uma crise cíclica do capitalismo. Quer dizer, isso é uma crise que teve como causa fundamental, né, uma queda violenta no preço das commodities, que o Brasil exporta, especialmente o minério de ferro e a soja, em setembro do ano passado. Não foi em 2008. Em 2008, o preço das commodities parou de subir, porque vinha subindo, favoreceu o governo Lula de maneira extraordinária, foi um boom de commodities. Aí chegou em 2008, parou, não caiu, né? Quer dizer, agora, quando chegou em setembro, outubro de 2014, aí vai lá para baixo, né? Isso é uma causa de crise sozinha. Em cima disso, havia um outro fator ainda econômico, que no governo Lula houve um aumento muito grande de renda das pessoas e também de crédito, renda pelo salário mínimo, renda pela Bolsa Família e renda disponível pelo crédito consignado, e um aumento de crédito muito grande para as famílias. Ora, quando chega no governo Dilma, essa capacidade de se endividar das famílias estava esgotada. Então, isso é outro fator fundamental de crise. A crise da Petrobras, quer dizer, o Lava Jato, interrompe os investimentos de uma empresa que representa 10% do investimento total. Isso também é uma causa de crise. E, finalmente, a dona Dilma, porque ela chegou no governo, a meu ver, com uma missão impossível. A chance que a Dilma tinha de governar bem, com sucesso, quando ela entra no governo no dia 1º de janeiro de 2011, eu diria, para não dizer que era zero, que era 5%. Por quê? Por um motivo muito simples. Quer dizer, a economia brasileira estava estagnada, crescendo muito pouco, mas tinha tido um boom de commodities e parecia que estava crescendo bem. Quer dizer, mas ela recebeu do Lula uma taxa de câmbio que, a preços de hoje, de R$ 2,00, 2,20 mais ou menos. Recebeu do Lula a preços de hoje, era 3,95 quando o Lula assumiu, mas a preço de hoje seria 7, quase 7, 6,80 mais ou menos. Você tem que colocar o imposto, tem que colocar a inflação brasileira e tirar a inflação americana para ter o dólar de hoje. Quer dizer, então, veio de 6,80 para 2,20. Precisava de 3,30 para tornar competitivas as empresas brasileiras e elas voltarem a investir. Quer dizer, ela não tinha chance de fazer. Não tinha a menor possibilidade, não tinha o menor apoio na sociedade brasileira, na política brasileira, nos empresários brasileiros, em quer que fosse, para fazer uma depreciação a frio, né, de mais de 50%. Fez de 20%, baixou os juros e, é claro, não deu certo. Quando não deu certo, aí veio o PIBinho, 0,9% de taxa de crescimento em 2012. Em cima disso, vieram as manifestações de junho. E aí a popularidade não era contra ela especialmente, era contra todos os políticos, né? Mas o fato é que a popularidade dela baixou para metade de um dia para o outro. Diante disso, ela desesperou, e aí ela cometeu o grande erro dela, né, que foi fazer uma expansão brutal das despesas do Estado, que até então estavam sob controle, através das desonerações. Que ela imaginou que era uma política industrial, né, que ia fazer as empresas retomar. E foi um engano dela. Mas é interessante, todo mundo diz que ela fez isso porque ela queria ser reeleita. Se ela quisesse ser reeleita, ela devia ter, né, aumentado o gasto social em vez de gastar com as empresas. Não era isso. Foi um erro dela, um erro grave, né, e que fez com que, então, nós entrássemos, neste começo de ano, né, numa crise fiscal, uma recessão que tinha um elemento fiscal. De repente, nós tínhamos um déficit em vez de um superávit primário. Isso é uma coisa que o Brasil não aceita mais. Mas eu acho o seguinte, é que essas coisas, quer dizer, então, e aí então nós temos hoje uma recessão profunda. A taxa de crescimento prevista para este ano é 2,7 negativo. Para o ano que vem, dizem 1,5, eu acho que vai ser menos, né? Eu já digo por quê, não é? Mas, de qualquer forma, nós temos uma recessão muito grave no Brasil.
Mas, de qualquer forma, isso se resolve. Daqui, se não no ano que vem, no outro ano, a dinâmica do mercado resolve esse problema. E algumas medidas do Estado que estão sendo tomadas, o ajuste fiscal que está sendo feito, que é necessário, né? Mas não se consegue fazer muito, não adianta querer esperar muito dele. O que vai realmente resolver o assunto é o câmbio. Quer dizer, houve uma depreciação cambial muito forte. Nós estamos com uma taxa de câmbio agora que é mais depreciada do que é necessário. A taxa de câmbio que eu acho que é necessária para as boas empresas brasileiras serem competitivas é 3,60. Nós estamos em 4 agora, 3,99, ontem 97. Né? Quer dizer, então, né, com isso as empresas vão voltar a investir, vão voltar a substituir importações, né, porque vão se tornar mais baratas que as suas competidoras dos outros países que estão exportando para cá, e depois também vão exportar. E, com isso, a economia começa a retomar. Né? Porque, agora, o que eu queria sugerir para vocês é o seguinte: então, eu tenho uma crise moral que eu não acho que seja grave. Eu tenho uma crise política que é uma coisa localizada, associada à irresponsabilidade de certos políticos apavorados com o Lava Jato, né? E aproveitando, né, e sendo oportunistas em relação à baixa popularidade da presidente. Nós temos uma recessão que se resolve dentro de 2 anos, provavelmente. Bom, então está tudo ótimo. Eu digo, não, de jeito nenhum. Não está tudo ótimo, coisa nenhuma. Por quê? Porque o Brasil está quase estagnado há 35 anos. Quer dizer, o Brasil, entre 1930 e 1980, crescia a 4,1% ao ano per capita. É um crescimento muito alto. Era o maior crescimento que havia no mundo depois do Japão. Desde 1980, o Brasil cresce a menos de 1% per capita. Naquele período, o Brasil fazia o catching up. O Brasil estava se aproximando, quer dizer, estava reduzindo a sua distância em relação aos países ricos. Desde 1980, absolutamente nós não fazemos catching up algum. Nós estamos, em vez disso, nós estamos falling behind, né? Ficando para trás. Ora, isso é grave. Isso realmente é uma coisa séria. Isso, né, ninguém quer discutir. E por que está acontecendo isso? Por que o Brasil vem crescendo tão pouco? Na década de 80, não há muita discussão sobre o assunto. Na década de 80, o Brasil não cresceu, estagnou, aliás, foi toda a América Latina que isso aconteceu, porque eles haviam se endividado em moeda estrangeira, haviam tentado crescer com poupança externa. No final dos anos 70, né, veio a elevação do preço da taxa de juros nos Estados Unidos, veio a crise da dívida externa, que foi uma crise muito grande, uma crise financeira, né? O Brasil quebrou, né? Em cima disso veio a alta inflação, inflação inercial, né? E então nós vivemos uma crise financeira externa e uma alta inflação durante 14 anos. Nesse período, né, não houve crescimento, era razoável que não houvesse. Mas esses problemas foram resolvidos. A crise da dívida externa foi resolvida no começo dos anos 90 e a alta inflação foi resolvida em 94. Então, a partir daí, o Brasil podia perfeitamente, né, se desenvolver. Foi o que eu apostei. Eu jurava que isso ia acontecer, né? E, de repente, eu verifico, né, que isso não acontece, né? Que a taxa de crescimento do Brasil continua, quer dizer, exceto nos 5 anos de boom de commodities, que aconteceu no governo Lula, no governo Fernando Henrique, e no restante, no governo Dilma, né, e no restante do governo Lula, que não foi boom de commodities, a taxa de crescimento foi inferior a 1% per capita. Por quê? O que acontece que faz com que a taxa de crescimento do Brasil tenha caído tanto? O motivo, primeiro, assim, mais direto, é muito simples. Desenvolvimento econômico, crescimento econômico depende da taxa de investimento. Taxa de investimento que se incorpora ao progresso técnico, não há dúvida. Educação, todas as coisas, mas é investimento. A taxa de investimento do Brasil é 17%, 18%. É uma taxa ridícula. Quer dizer, o Brasil precisava
Pelo menos, o Brasil não pode ter 45% como a China, né? Ou 35%, como tem os países asiáticos do leste, geralmente. Mas, pelo menos, 25% tinha que ter. E não tem. E não tem há muito tempo. Não tem desde 1980. Não tem desde 1994, que foi quando a gente podia, então, crescer, porque aqueles dois problemas estavam resolvidos. E por que não temos? Né? Aí vem uma explicação que é falsa, mas tem um tom de verdade, ou é verdadeira, mas relativamente. É porque os brasileiros não gostam de poupar. Ou como eu prefiro dizer, é porque os brasileiros têm uma alta preferência pelo consumo imediato. Eu acho que isso realmente é uma razão, mas fica uma coisa muito genérica, fica uma coisa muito psicológica. Eu preciso de uma coisa mais concreta, né, quando eu trabalho com economia, né, e com política. Então, por que esse investimento, essa poupança e esse investimento são tão pequenos no Brasil? Eu acho que são duas coisas. Uma, porque o Estado, né, que devia ser responsável por cerca de 20% do total dos investimentos, não tem feito isto. Existe uma coisa chamada poupança pública. A poupança pública é tudo que o Estado gasta, menos aquilo que tudo que o Estado recebe, desculpe, em taxas, impostos, menos aquilo que ele despende na despesa corrente. É o que sobra para fazer investimento. Isso é poupança pública. O Brasil devia ter uma poupança pública. Nos anos 70, tinha uma poupança pública de 2% a 3% do PIB. Desde 1980, e certamente depois de 1994, a nossa poupança pública é negativa em coisa de 2%. Isso dificulta o investimento público, e nós sabemos que o investimento público não é o fundamental, o investimento privado é que é o fundamental. 80% num país deve ser investimento privado, e só 20%. Mas nem isso se faz no Brasil. Isso é um problema. Quer dizer, o Estado, em vez de investir, ou paga juros escandalosos, ou então gasta demais, né, na área da despesa comum e mesmo na despesa social, que é a boa coisa que há no Brasil, a despesa social. Mas, né, às vezes, vai além do que nós podemos. Agora, mas o fundamental é porque o setor privado não investe. E por que o setor privado não investe? Né? Não investe porque não tem expectativas de lucro. A taxa de lucro das indústrias brasileiras, né, tem sido incrivelmente baixa. Quer dizer, ela só sobe quando existe uma depreciação cambial. Quando há uma depreciação cambial, quer dizer, e aí, né, elas ficam competitivas, as empresas industriais, né, começam a substituir importações e exportar aquelas duas coisas, e aí, então, né, você tem taxas de lucro esperadas que fazem que eles... Agora, normalmente, no Brasil, há muitos anos, desde 1990, exatamente do ano 90, o Brasil tem uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo. E uma taxa apreciada no longo prazo significa que as empresas competentes que você tem no país deixam de ser competitivas. Quer dizer, é mais barato você importar, né, do que comprar aqui dentro, e a empresa que está aqui dentro, que é competente, não consegue exportar. Né? Se a sua taxa de câmbio estiver, digamos, entre 5 e 25, ou em torno de 15% apreciada. E é isso que acontece no Brasil. Desde 1990, a nossa taxa de câmbio está, em média, 15% apreciada. Agora não está mais. Hoje está até depreciada demais. Mas essa é uma crise. Quer dizer, normalmente, e essa apreciação de longo prazo, né, é a causa fundamental da baixa taxa de investimento. O empresário investe quando a taxa esperada de lucro é boa e quando o custo do capital é baixo. Além da taxa de lucro ser muito baixa, o custo do capital, a taxa de juros, é muito alta. Aí você fica numa situação, né, que realmente as empresas investem pouco. Né? Muito mais negócio é aplicar o pouquinho de sobra de caixa que elas têm no setor financeiro, em vez de investir. Só investem o estritamente necessário para se manter, para se modernizar minimamente, e, com isso, não há crescimento possível.
Agora, por que essa taxa de câmbio é apreciada no longo prazo? Porque uma coisa interessante é que toda a teoria econômica não prevê taxas de câmbio apreciada. Essas coisas que eu estou falando agora, que eu vou falar assim muito rapidamente agora, é uma teoria que eu venho desenvolvendo com um grupo de outros economistas, que eu já publiquei 3 livros sobre eles. O último foi na Inglaterra, vai sair no Brasil também, chama-se Macroeconomia Desenvolvimentista. E é uma tentativa de compreender a macroeconomia e o desenvolvimento de países de renda média como o Brasil. E aí, então, e essa macroeconomia coloca, ao invés de colocar como foco central dessa macroeconomia a taxa de juros e o déficit público, claro que isso é importante, o déficit público, porque você precisa ter responsabilidade fiscal, e a taxa de juros, porque ela precisa ser, ter um nível razoável para as empresas poderem investir, mas coloca no centro dessa macroeconomia uma coisa que ninguém faz, que é a taxa de câmbio e o déficit em conta corrente. E essa teoria vai mostrar que um país como o Brasil, que tem a chamada doença holandesa, devia ter um superávit em conta corrente se quisesse ter um crescimento o maior possível, se quisesse estimular as empresas a investir. Por quê? Então, a gente aprende, aqui no Brasil, que o certo é o Brasil ter um déficit em conta corrente, para assim, esse déficit é poupança externa, e essa poupança externa se soma à interna, e com isso aumenta o nosso investimento. Aumenta coisa nenhuma. Quer dizer, se vocês forem estudar contabilidade social, vocês vão ver que poupança externa mais poupança interna é igual a poupança total. Então, se eu aumento a poupança externa, que é o déficit em conta corrente, eu estou... Mas não é assim. Quer dizer, na verdade, uma substitui a outra no plano econômico. Contabilmente, isso somam, mas no plano econômico, uma substitui a outra. Quando você resolve ter déficit em conta corrente ou crescer com poupança externa, a sua taxa de câmbio se aprecia, desestimula os investimentos locais, quer dizer, a poupança interna diminui, o investimento e a poupança interna diminuem, a poupança externa substituiu, a externa substitui a interna, ao invés de somar a ela. E o país se endividou. Se endividou com empréstimos, ou se endividou pela presença de empresas multinacionais que representam um passivo também para o país. Então, quer dizer... Então, essa apreciação cambial, então, que é permanente no Brasil, permanente não, que é de longo prazo no Brasil, a causa fundamental dela é o fato de que, em 1990, o Brasil deixou de neutralizar a sua doença holandesa. Vocês têm que saber mais ou menos o que é isto. Não é nada muito complicado. É uma sobreapreciação de longo prazo da taxa de câmbio, causada pelo fato de que esse país tem recursos naturais abundantes e baratos. E esses recursos, então, permitem que eles exportem commodities a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada, 15% mais apreciada no caso do Brasil, do que a taxa de câmbio que é necessária para as empresas industriais do país que utilizam tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivas. A regra fundamental da teoria econômica é que uma empresa que usa a tecnologia a mais moderna possível tem que ser competitiva. Com a doença holandesa isso não acontece. São competitivas as commodities e o resto não é. Ou perde muito da sua competitividade devido só a empresas muito, muito eficientes mesmo que conseguem sobreviver neste quadro. A minha diferença também não é tão grande. A doença holandesa num país como a Arábia Saudita ou a Venezuela é enorme. A gravidade. A nossa é menos. Mas o fato é que, em 1990, nós deixamos de neutralizar essa doença holandesa. O Brasil, entre 1930 e 80, neutralizou essa doença holandesa através de uma coisa que chamava-se confisco cambial. Era o nome que os cafeicultores davam ao imposto, porque é um imposto que você coloca sobre a exportação da commodity. Esse imposto foi eliminado. O último mecanismo disso eu chamo o mecanismo Delfim Neto. Era o período que foi de 1967, quando ele se tornou ministro da Fazenda, até 1990, quando foi a abertura comercial do Collor. Quer dizer, nesse período havia uma taxa média de importação, de tarifa média de importação de 45%, uma coisa
alta demais, brutal. E havia um subsídio à exportação de manufaturados também de 45%. Em consequência disso, eu pensei, quando eu fui ministro da Fazenda, eu achei, isso é protecionismo, não concordo, vamos começar a abertura comercial. E eu realmente comecei. Foi feita realmente em 90 com o Collor, mas a preparação para ela foi toda feita a partir de 87. Mas eu não sabia que estava ali embutido e que metade daquilo não era protecionismo, era a neutralização da doença holandesa. Né? Que, através daquilo, você tinha um imposto sobre a exportação de 30%, não precisava tudo isso, podia ser menor, mas que explicava aquele enorme crescimento que nós tivemos industrial, que nós tivemos entre os anos 60 e 1980. Para você ter uma ideia, quer dizer, em 1965, as exportações de manufaturados correspondiam a 6% do total das exportações brasileiras, 65%. Em 1990, que foi o ponto mais alto, quer dizer, devido a essa política de neutralização da doença holandesa agressiva, o Brasil 62% das exportações brasileiras eram de manufaturados. O Brasil tinha se tornado um país industrial. Hoje, a partir do momento em que a gente deixa de neutralizar a doença holandesa, passamos a ter uma desvantagem competitiva muito grande, a taxa de câmbio se apreciou e a participação da indústria nas exportações totais caiu para 30%, de 62%. A participação no PIB, vocês têm visto, chegou a 28% ou 25%. Hoje, o último dado da semana passada, do IBGE, 9%. Ou seja, nós estamos matando a nossa indústria. Esse é o grande problema brasileiro. Uma desindustrialização muito séria, porque nós não entendemos o que está acontecendo e não tomamos as providências para enfrentar esse problema. Quer dizer, nesses momentos, né, é preciso ética, eu acho que é preciso, especialmente a ética da responsabilidade. Não é? Quer dizer, nós somos responsáveis por o que está acontecendo. Quer dizer, nós vivemos no Brasil, e na transição democrática, com uma ideia dos nossos direitos. Nós temos direitos. Temos. Eu acho que a defesa dos nossos direitos, os direitos de cidadania, é fundamental. Mas nós temos também obrigações. Quer dizer, nós temos obrigações para com a nossa sociedade. Quer dizer, esse individualismo possessivo, violento, que, né, caracteriza hoje o capitalismo, é muito perigoso. Quer dizer, as sociedades que criam mais bem-sucedidas, como a Suíça, ou a dinamarquesa, ou a sueca, ou a japonesa, são sociedades, né, em que a ideia da solidariedade e da responsabilidade são muito maiores do que em sociedades como a americana, por exemplo, que é muito rica, mas é de uma desigualdade e de um grau de criminalidade, etc., infinitamente maiores do que esses países. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa autoanálise, discutir com os economistas, discutir com os filósofos e encontrar uma solução para os nossos problemas. Muito obrigado.